Iniciar então o nosso estudo dessa noite, né? Vamos então acalmar nossos corações, pedindo assim a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a proteção e o amparo para os nossos estudos. Que nós possamos nos afinar com a energia, que possamos ouvir os nossos instrutores, ter os melhores entendimentos, para que possamos guardar esse aprendizado e fazer dele instrumento para a mudança de qualquer pessoa que chegue até nós em busca de um alívio, de um socorro. Que podemos assim ser um instrumento da mudança ao nosso redor, que contribui para a mudança do planeta. Pedimos ao Pai o amparo às nossas famílias, todos nós tenhamos saúde, tenhamos também compreensão, calma e principalmente a esperança, para que possamos um pouquinho de cada vez aos nossos passos, no nosso querer, no bem maior, que possamos assim auxiliar na medida que temos o entendimento para o bom uso dela. E assim, convictos do nosso aprendizado dessa noite, rogamos ao Pai: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos de todos os males, que assim seja. Bom, pessoal, deixa eu parar o compartilhamento. Pronto. Então, na nossa reunião passada, nós acabamos o capítulo 5, né? Capítulo 5. Boa noite para quem não falei boa noite, né? A Giane, a Sandra, o José Carlos, o seu José está aí, a Luciana Faquin, né? Boa noite para vocês, viu? Então a gente teve, né, uma aula aí de como as energias e o médium, né, ele acaba sendo influenciado pelo mentor espiritual no momento, né, da comunicação. Tá? E como, da comunicação não, de como chegam as entidades até o centro espírita, né, para serem tratadas. Tá? E o caso que foi muito interessante, né, daquele desencarnado que chegou, né, se postou ao lado ali, vai começar a desenvolver o auxílio dele nesse capítulo. Tá? Então, nós estamos no capítulo 6, Psicofonia Consciente. E ele começa assim, ó. O trabalho seguia quando três guardas, né? Ele chama de guarda porque eu acho que a espiritualidade já previa alguns certos preconceitos, né? Guarda todo mundo tem um conhecimento, mas chamar de guardião, você remete aos nossos irmãos espiritualistas, né? E pode causar alguma, sabe, a quem está começando ou quem tem algum preconceito, né? A um pouco de, vamos falar assim, estranheza. Vamos colocar estranheza no nome, tá bom? Mas são os guardiões da casa, como nós também temos na nossa casa, em todos os centros espíritas nós temos, né? Os guardiões. Então, o trabalho seguia quando três guardiões espirituais traziam um irmão ao socorro, inconsciente de sua situação. Olha só, como alguém traz uma marionete. A pessoa não sabe que está sendo nem levada. Parece que ela estava sendo carregada por uma estranha força, que é assim que o André Luiz coloca. Tá? Vou só resumir. Ele não via os condutores ao seu lado. Olha que interessante, ele não via tamanha vibração pesada que ele tinha, né?
Aulus assim explicou. É um obsessor retirado para ajuste. Desencarnou jovem em letal intoxicação, não conhecendo as verdades espirituais. É alguém que anda nas trevas de si, mesmo como alienado mental. Ao desencarnar, através do pensamento, se ligou a uma irmã que hoje está torturada em aflições e lágrimas, vampirizada pela sintonia do obsessor. É alguém que ele ama. Então pode ser uma namorada, a esposa, ele não comenta, né? Ah não, desculpa, comentou sim. No começo ele comentou. É um jovem solteirão. Então, provavelmente podia ser uma namorada, né? Mas olha a aproximação dela, o que provocou na pessoa encarnada, né? Então ela está em extrema aflição, né? E está sendo sugada as suas energias, porque ele está aproveitando disso, mesmo que inconsciente. Aí continua. Após sua morte, encontrou adaptação à mulher amada, que a obsidiou por sensações de visão, audição e muitas vezes a fala, e extraindo vitalidade dos alimentos por ela ingerido. Olha que coisa, né? A pessoa muitas vezes assim, ó, não sabe que está desencarnada e está ali ao lado com a sensação de alimentação provocada pela pessoa com quem ele se ligou. Porque assim, quanto mais influência o desencarnado vai tendo, mais afinidade vai concretizando. E se o encarnado entra na sintonia do desencarnado, aí a coisa foi, né? A coisa descambou. Por quê? A sintonia fica fina. É como aqueles rádios antigos, ou então o rádio do carro, né? A gente vai ligar uma sintonia, começa a mexer lá no cursor da sintonia, até você achar a sintonia ideal. E a sintonia ideal... Robert, Oi? só uma pequena parte. Pode fazer, pode falar. Vou abrir. Esses dias ainda vi um recorte a respeito disso. Que o Chico Xavier, quando ele foi visitar uma pessoa, ele viu banana sobre a mesa. Banana maçã, que ele gostava muito. Então, diz que quando ele viu a banana, ele ficou com vontade, né? Mas ficou na dele, porque, né, ele não ia pedir. Aí diz que quando ele olhou para a porta, ele viu 3 irmãos que falavam assim, nós vamos comer todas essas bananas aí, tal, né? E sugaram. Aí o Chico falou, que raio que é isso, né? Então, diz que o guia espiritual dele falou, olha, é o seguinte, realmente eles desvitalizaram essas bananas, todo o princípio vital da banana eles sugaram para eles, porque eles têm essa coisa muito física, né? E realmente quem comer essa banana não vai comer nada, às vezes até pode te passar mal, vamos dizer assim. Sim. Né? Ele praticamente secou, né? Ele secou a banana, né? Secou a banana. Porque assim, essa parte material deles é a energia mais densa, né? E que ali, assim, os vegetais, ao meu ver, vamos falar assim, eles conduzem do Sol toda a energia necessária para a vida. Né? É o prana condensado em alimento. Não é verdade? A gente ouve aí alguns relatos, né, de espíritos que estavam ou estão aqui na Terra de passagem, que são de outros planetas, que eles comentam que lá não tem alimento, é o prana que está no ar, ou seja, eles respiram e é a energia do ar. E o Chico ainda fala que, o Chico não, né, o artigo que eu li, ele fala a respeito, porque a gente orar antes de comer, né, antes de se alimentar à mesa, porque realmente a gente protege, né, os alimentos. Olha só, é verdade. Olha que interessante. É verdade. Sim, muito, muito, muito. Né? Ó,
Eu esqueci de colocar a gravação do computador. A gente perdeu um pouquinho do início do capítulo e da oração inicial, mas lá do celular tá completa, né? Depois é capaz de eu colocar do celular, mas vamos lá. Ó, então é o seguinte, após 5 anos, a mulher subnutrida, ou seja, essa obsessão, ó, há mais de 5 anos, né? A mulher subnutrida, porque ele tirava a essência dos alimentos dela, apresenta desequilíbrios orgânicos. Aí que ela foi buscar ajuda. Olha só. Para a nossa assistência, diz Aulus, né, é necessário que ambos sejam tratados. Para tratar as fobias do desencarnado, é necessário afastar seus fluidos do encarnado. Por isso que é necessário, olha que interessante, vamos juntar tudo. Como que ocorre nos centros espiritualistas para poder fazer um tratamento? Né? Olha que interessante. Na casa espírita, a palestra. E já na palestra, o desencarnado já está ali olhando. Né? Pode ligar uma chavinha nele ali. E já começou o tratamento, porque tu começa o tratamento pelo desencarnado. E se o encarnado não dormir, né, porque algumas vezes ele pode dormir durante a palestra, né, ele vai também pensar sobre e afrouxar os laços de afinidade. Aí durante o tratamento com os passes, esse irmão que vai chegar desencarnado dentro da sala de passes, ele vai ser recebido pela equipe espiritual, que vai começar a conversar com ele. Ou até mesmo uma mesa de desobsessão, ele pode ser atraído para lá para uma conversa para poder ser ajudado, como acontecia na casa onde eu e a Clarinha a gente trabalhava, né? A Clarinha continua, né? Então a mesa de desobsessão, a Sheila também continua, né, Sheila? Então a mesa de desobsessão é atraído ocorre, né? Então é atraído os obsessores para essa reunião para poder ter uma conversa e tentar ajudar. Não só eles, né, como tantos outros também, né? Então, assim, é um tratamento completo. Nas casas espiritualistas, eu não tive contato com presencialmente com a Umbanda. Se alguém tiver aí, quiser dar um relato, fica à vontade. É excelente. Vai acrescentar em muito, tá? Ninguém teve? Então tá, vamos lá, ó. Então, ele continua assim, ó. Os condutores posicionaram o desencarnado ao lado de Eugênia. Lembra Eugênia, aquela senhora com alta hierarquia fala assim, de vivência, né? De experiência de vida, tá? O mentor da casa aplicou-lhe fluidos magnéticos sobre o córtex cerebrais que iluminou até a região da glote. Então vamos lá. Lembra do encéfalo na parte da cabeça? O córtex cerebral é a parte mais externa do cérebro, parte mais superficial, tá? Imagina uma bola, toda a superfície da bola é o córtex cerebral. É onde se transmite ali, né, os impulsos elétricos também, tá bom? Então ali, iluminou aquela área até a área da glote. Qual que é a glote? A glote é essa região do pescoço aqui, que quando você põe a mão, você engole alguma coisa, você sente um movimento. Ó, você sente um movimentinho aqui na garganta. Por quê? Ali é uma válvula de divisão que vai para o lado respiratório e lado digestório. Então, quando a gente engole, ela fecha o lado respiratório. E depois abre para a gente continuar respirando. Por isso que não dá para respirar e engolir ao mesmo tempo. Aí quando a gente engasga, fala assim, opa, entrou no buraco errado. E entrou mesmo. Não é nem entrou, ficou na portinha ali. Na portinha já dá um acesso de tosse, que é um reflexo, para poder expelir aquilo lá. Porque nada de líquido, de sólido, não pode entrar, nem a saliva, não pode ir para o pulmão. O pulmão é só um ar úmido, apenas isso, tá? Então ele iluminou, olha só, o cérebro
de Eugênia até a glote. Por quê? Vai começar a psicofonia. Tá? Então ele faz esse ajuste para afinar o médium. Então, Eugênia se afastou do corpo alguns centímetros, enquanto o desencarnado sentou-se próximo, inclinando o corpo sobre o corpo físico da médium. Olha que interessante, né? Aí André Luiz disse o seguinte: o quadro é semelhante a uma enxertia neuropsíquica. O que é uma enxertia? Quando a gente pega lá um pé de limão, a gente faz um enxerto num pé de outra coisa lá, porque o limoeiro ele é muito resistente. Então faz um corte no caule dele e coloca outra planta ali, uma laranja, alguma coisa ali, para desenvolver e ficar mais forte. Então foi como se fosse isso. Então ele só usou o corpo do médium como se fosse uma enxertia. Então ele ficou ali posicionado para poder dar, para poder receber os fluidos, né, e ser ajudado. Ocorreu o seguinte: suspiros de alívio foram substituídos por agitação. Então o suspiro era de Eugênia e de repente começou uma agitação maior, tá? Ofegante. Fios brilhantes ligavam Eugênia pela testa e o cérebro da entidade. Olha que interessante. O que a gente tem na testa? O chakra frontal, né? É o frontal, né, Sandra? Me corrija aí. Hebe. Tá certo? Chakra frontal. Sim, é o frontal. O frontal. E aí, ligou aqui ao cérebro do desencarnado, né? E Aulus explicou: é psicofonia consciente, ou médiuns falantes. O médium controla... Pessoal, aqui é uma parte muito, mas muito, muito, muito importante para todos nós médiuns. E a gente deve repassar isso em todas as casas que a gente frequenta. Tá? Se a gente for fazer o trabalho e tudo mais lá, porque é necessário. Isso é importante para a entidade que está sendo tratada. Tá bom? Então, olha só. O médium controla as emanações da mente do desencarnado. O espírito se apossa temporariamente da voz. E sentidos do médium se equilibrando. Mas o encarnado toma a direção. Isso é extremamente benéfico para quem está sendo tratado. Tá? Por quê? Ele está lá no bem bom, sugando todos os fluidos que ele precisa. Tá? Ele não quer sair dessa situação. E como você acha que ele vai chegar no médium para falar alguma coisa? Totalmente alterado, totalmente bravo, totalmente raivoso. E é nessas horas que o médium faz um controle de cabresto sobre um cavalo, um corcel desgovernado. Ou seja, primeiro a mente do médium recebe as emanações da influência da mente do desencarnado, entendendo o interesse e as subjugações que ele vai fazer no momento da fala. E é aí que o médium pode controlar. Né? Então, olha que importância tem o médium de ter o autocontrole para benefício da entidade desencarnada. Então, mas o encarnado toma a direção apropriada como se for como um enfermeiro apoia o doente, corrigindo-o se necessário. Olha só. Está ali para ajudar, é uma ajuda mesmo, tá? O desencarnado pode se frustrar
a qualquer abuso, propósito ou expressões, porque se trata de inferioridade pelo sofrimento. Ele vai tentar, mas se o médium tiver a consciência, o estudo, a superioridade moral para conter o desencarnado, ele contém. Por isso que a entidade e vamos falar assim, as entidades de luz que estão ajudando na casa espírita vão encaminhar o desencarnado para cada médium específico, por causa da superioridade moral. Tá? Ok? Tá bom? Flaubert, Oi, pode falar. não é só a superioridade moral que conta no caso. O conjunto, né? Assim, o casamento de fluidos. Tem uma explicação assim. Os fluidos têm que ser... É como se fosse assim, um corpo que dá certo com o outro. Compatível, como se fosse uma transfusão, né? Compatível. Né? Porque é energia, né? Somos feitos de energia. Então a energia tem que ser compatível, é isso mesmo. Isso. E assim, então o controle do médium, ele vai aumentar à medida que ele vai estudar, então. Com certeza. Que ele vai se equilibrar e ter a consciência desse equilíbrio e do estudo. Olha que maravilha. Então assim, ó, a gente acha que assim, o médium está pronto. Nunca. Nunca. É necessário que o médium estude sempre. Sempre. Sandrinha, pode falar. Eu ia falar que no nosso trabalho do magnetismo, a gente começa sempre estabelecendo uma relação, a gente chama de relação magnética, o magnetizador com o magnetizado. E neste momento pode não haver uma empatia mesmo. Os fluidos vão se repelir. E esse médium esse magnetizador não vai conseguir resultado com esse paciente. Nossa. Então, às vezes é necessário trocar o magnetizador para que os fluidos dos dois sejam mais compatíveis, tenham mais empatia, e aí o magnetizador possa trabalhar com ele. Que interessante. Se não houver empatia, não ocorre. você não consegue Pensar magnética. isso aí, que eu já participei da reunião mediúnica, onde a entidade, a médium não conseguiu passar, né? A entidade não conseguiu passar a informação, falar com ela, né? Aí durante a reunião. Aí a dialogadora pediu para reforçar a oração e que se algum médium tivesse a condição de para aquele espírito pudesse falar, né, que se disponibilizasse. Então, assim, a irmã que ele estava entrando em sintonia por conta dessa compatibilidade não existiu, aí ele acabou dando a comunicação por um outro médico. Olha, que interessante. Sabe que em todo esse tempo que eu trabalhei com... agora eu estou na apometria, né? Mas eu estava em outro tipo de trabalho, que é esse trabalho que fala, né, das mesas, né? Das mesas mediúnicas. Eu nunca vi a entidade vir em dois médios, era sempre um médio, né? Aquele médio, né? Aí outra entidade vai lá no outro médio. Não existe assim uma entidade que são dois, três médios. Não é que existe. Não é que a entidade estivesse nos dois médios. Não. A médium que ele iria passar a comunicação, ela não conseguiu essa sintonia. Ela não estava conseguindo essa sintonia. Antes da incorporação, né? Antes. Antes da incorporação. Não, ela não estava conseguindo essa comunicação, essa sintonia de pensamento com ele, porque ela é uma médium bem experiente e é consciente, uma médium bem educada. Ela não estava conseguindo, né? Por isso que a vibração aumentou, as orações, assim, e uma outra médium conseguiu. Ele conseguiu essa sintonia com uma outra pessoa. Entendeu? Não é que o espírito estivesse com as duas médiums, não. Então, isso que eu estou falando, isso não ocorre nunca. Nunca ocorreu de eu ver. Mas eles preparam antes, né, Vem da para mim, comunicação. depois vem para o outro, não.
Não, cada um pode com a sim, sua. Sandrinha, pode. Não que incorporou. Eu acho que foi assim, foi tentado, foi tentada a incorporação, mas houve um bloqueio por falta de sintonia. Então, ele se afastou e perceberam que o outro médio tinha essa sintonia. Então, ele se aproximou do outro e incorporou e se manifestou. E a equipe espiritual também veio para esse auxílio. Entendi. Não é que digo assim, ó. O Diana assim procurando, qual é o mais, por favor? Não, de forma alguma. Não, eu digo assim, ó. Acho que talvez eu tenha me expressado mal para relatar essa experiência, né? Desculpa se eu me expressei mal, mas acho que foi como o Salva explicou agora. Não houve sintonia. Sandra, pode falar. Não. É o que vocês falaram, é isso mesmo. Só que eu falei. É assim, por exemplo, tem lá o espírito, né? Ele entrou em sintonia ali comigo. Então, ele vai falar, eu vou falar por ele, né? Uhum. E assim, na mesma noite, esse espírito ele não vem em outro médium, né? Isso que eu acho engraçado. Quer dizer, a sintonia é com um médium só, não é assim. Não, Sandra, desculpa, gente. Não, ele não vem em outro médium. O que acontece é assim, ó, se você está na mesa, você pode ter sensações. Por exemplo, o espírito, vamos dizer, passa por você, você sente aquela vibração e aí alguém recebe aquela entidade, tá? Começa a falar. Por quê? Você sentiu a energia da entidade. Não que ela fosse se manifestar através de você, mas você percebeu a energia. Aquela energia passou por você, você sentiu um arrepio, uma coisa meio ruim. E aí alguém começa a se manifestar. Eu acho que é mais ou menos por aí que a gente está falando. Desculpa entrar, mas é isso mesmo, Clara. Você se expressou perfeitamente, exatamente isso que acontece isso comigo aqui na casa onde eu trabalho. Exatamente, você sente as sensações e aí um outro médium até e outra. Eu consigo muito isso assim. Eu estou sentindo, tendo as sensações, eu não consigo dar a comunicação porque eu ainda estou em aperfeiçoamento e aí eu mentalizo um outro médium mais experiente, eu mentalizo e eu consigo direcionar ele. Ou com a ajuda, claro, do plano espiritual. Até a médium fala, Maria, mentalize em mim, e já foi dito isso, e acontece. Ele é direcionado para um outro que está em melhores condições. Eu falo até em melhores condições, mais preparado. Assim. A Clara foi perfeita. Isso acontece. Lá exatamente o que a Clarinha falou, isso eu senti lá no Caminheiros, nossa, aquela sensação horrível. E aí, de repente, a Dorothy incorporou. É como se ela tivesse afastado, porque ele queria vir, mas eu não ia dar conta. Ela explicando depois, eu não tinha nem preparo para isso, estava começando. E aí, é exatamente isso aí, a energia, porque eu não ia dar conta. Olha só, Exatamente. que interessante, né? Assim, olha como é rico várias pessoas participarem com experiências diversas, né, para a gente poder enriquecer mais desculpa, o nosso estudo. Bom, desculpa, vamos lá. Deixa eu tomar uma engasgada, acho que foi pro buraco errado. Vamos lá, ó. Então, deixa eu ver aqui onde nós paramos. Tá, aqui, ó. Nas sessões de caridade, diz Aulus, né? O primeiro socorrista é o médium. O primeiro socorrista é o médium. Tem o dever de colaborar mantendo a ordem e respeitabilidade do recinto de oração e auxílio. Por que a respeitabilidade e a ordem? Porque o equilíbrio faz as energias ficarem mais sintonias. Um equilíbrio mais fino, uma energia mais suave, né? Se essa ordem ela é quebrada,
essa organização ela é quebrada, ela acaba desestabilizando o ambiente, tá bom? Aí pode, de repente, vamos falar assim, não sei se pode acontecer, né? Mas entidades mais grosseiras podem chegar em ataque e, de repente, terminar a sessão por ali e não ajudar quem precisava naquele momento, no caso. Tá bom? E aí continua, né? Hilário faz tem uma expressão assim, ó. Então, nesses trabalhos, o médium nunca fica distante do corpo. Tem esse espanto, né? Aí Aulus explica. Sim, quando a entidade está em desajuste, o médium nunca vai ficar muito longe, não. Do contrário, quando não é essa situação, é perigoso ele ficar muito distante. Quando estamos na presença de orientadores a excursionar, ou seja, a te levar para um aprendizado, uma conversa, uma palestra que você precisa ouvir, né? Um estudo no plano espiritual. Com segurança, nosso lar é protegido, ou seja, nosso corpo é protegido. Então, por isso que eu falo, nós temos os guardiões, temos os nossos orientadores, ou mentores, ou guias, né? Tem uma certa significância cada um deles, que não me vem à mente agora, né? Mas os guardiões podem estar ali para proteger o seu corpo enquanto você vai fazer essa excursão de aprendizado. Tá? Se necessário, Eugênia pode retomar o corpo rapidamente, pois no campo de trabalho mediúnico é necessário que o superior responda pela direção do inferior. Olha que legal, que bonito. Então ele é responsável, né, por essa ordem diante daquele inferior. Né? Vamos colocar inferior assim na moralidade, tá bom? O comunicante explanou. Agora vai começar a nossa leitura, né? Que sempre ele chega em umas partes bem interessantes, a gente começa a ter uns detalhamentos bem melhores, né? Deixa eu compartilhar com vocês. Chegou? Chegou, então tá. Deixa eu diminuir aqui. Tá. Opa. Aqui. Então ele fala assim, ó. O comunicante, né? Fala assim: vejo, mas por que encantamento me prendem aqui? Que algemas me afivelam este móvel pesado? E acentuando a expressão de assombro, prosseguia: qual o objetivo desta assembleia em silêncio de funeral? Quem me trouxe? Né? Vimos que Eugênia, fora do veículo denso, escutava todas as palavras que fluíam da boca, transitoriamente ocupada pelo peregrino das sombras, arquivando-as de maneira automática no centro da memória. Olha que legal. O sofredor disse, o assistente convicto, ao contato das forças nervosas da médium, revive os próprios sentidos e deslumbra-se. Queixa-se das cadeias que o prendem, cadeias essas que em 50% decorrem da contenção cautelosa de Eugênia. Olha que importante o equilíbrio, o estudo do médium, da consciência dele, do auxílio, né? Porta-se de forma como um doente controlado, qual se faz imprescindível. Se nossa irmã relaxasse a autoridade, inquiriu Hilário. Aí Hilário conclui, né? Não estaria em condições de prestar-lhe benefícios concretos,
porque então teria descido ao desvairamento do mendigo de luz que nos propomos a auxiliar. Esclareceu o nosso instrutor com calma. E numa imagem feliz para ilustrar o assunto, ajuntou: um médium passivo em tais circunstâncias pode ser comparado à mesa de serviço cirúrgico, retendo o enfermo necessitado de concurso médico. Se o móvel especializado não possuísse firmeza e humildade, qualquer intervenção seria de todo impossível. Está aumentando a importância e a responsabilidade do médium receptor. Olha aqui. Isso vai não só para psicofonia, viu, pessoal? Tá? Não só para psicofonia. No caso de Eugênia... Opa, peraí. Ah, tá. Mas nossa amiga está enxergando conscientemente a entidade que lhe associa ao vaso carnal. Com tanta clareza quanto nós, perguntei por minha vez, atento aos meus objetivos de aprendizado. André Luiz perguntando, né? No caso de Eugênia, isso não acontece, elucidou Aulus, condescendente. Porque o esforço dela na preservação das próprias energias e o interesse na prestação de auxílio com todo o coeficiente de suas possibilidades não lhe permitem a necessária concentração mental para surpreender-lhe a forma exterior. Olha que magnífico que é essa mulher, né? Olha só. E muitos médiuns fazem isso e não tem nem noção do que está fazendo. Olha que bonito isso. Isso é uma palestra bem rica de exemplo para os médiuns de incorporação, de psicofonia, de psicografia, né? Entretanto, reproduzem-se nela as aflições e os achaques do socorrido. Olha lá, ó, Maria Aparecida falou, a Sheila comentou, a Clarinha falou, né? Ou seja, aquelas sensações, tá? Entretanto, sente-lhe a dor e a excitação, registrando-lhe o sofrimento e o mal-estar. Ao passo que se dilatava a nossa conversação, o comunicante gritava contundente: estaremos porventura num tribunal? Por que uma recepção estranha como essa, quando sou importunado que comparece? A mim, Libório dos Santos, ninguém ofende sem revide. Olha, já começou a querer tirar as manguinhas de fora, né? Como se a consciência o torturasse através de criações interiores que não nos era dado perceber, vociferava frenético. Quem me acusa de haver despoliado minha mãe, lançando-a ao desamparo? Não sou culpado pelas provações dos outros. Não estarei acaso mais doente que ela? Nessa altura, o Hilário fixou o obsessor compadecidamente e indagou respeitoso: não serão os seus padecimentos simples angústia moral? Já jogou no psicológico, né? Fazendo pensar. Não tanto assim, esclarou Aulus, né? As crises morais de qualquer teor se nos refletem até no veículo de manifestação. O beneficiário desta hora tem o cérebro perispirítico dilacerado e a flagelação que lhe invade o corpo fluídico é tão autêntica quanto de um homem comum, supliciado por um tumor intracraniano. Meu Deus! Caramba! Demonstrando-se sumamente interessado no estudo, Hilário acentuou: se fosse nós, os companheiros encarnados, com sede de maiores conhecimentos da vida espiritual, poderíamos submetê-lo a interrogatório minucioso, olha lá, né?
estaria em posição de identificar-se perfeitamente? Aulus abanou levemente a cabeça e considerou. Nas condições em que se encontra, o cometimento não seria viável. Estamos abordando apenas um problema de caridade, que se reveste, porém, da mais elevada importância para a vida em si. Olha só, a vida do desencarnado, hein? Na hipótese de efetivarmos o tentame, conseguiríamos tão somente infrutuosa inquirição, endereçada a um alienado mental, ou seja, não ia conseguir nada mais do que respostas sem valor, né? Endereçado a um alienado mental que por algum tempo ainda se mostrará lesado em expressivos centros do raciocínio. Olha lá, palavras desconexas. Trazendo consigo a herança de uma existência desequilibrada e fortemente atraído para a mulher que o ama e de quem se fez desabrido perseguidor. A nada aspira, por agora, senão a vida parasitária, junto à irmã, de cujas energias se alimenta. Envolve-a em fluidos enfermiços e nela se apoia, assim como a trepadeira que se alastra e prolifera sobre o muro. Somando tudo isso ao choque oriundo da morte, não temos o direito de esperar dele uma experiência completa de identificação pessoal pelo estado no que se encontra, né? Enquanto isso, Libório prosseguia alucinado. Quem poderá suportar essa situação? Alguém me hipnotiza? Quem me fiscaliza o pensamento? Valerá restituir-me a visão manejeitando-me os braços? Ou seja, segurando-lhe os braços, né? Fixando com simpatia fraterna, o assistente informou-nos. Queixa-se ele de controle a que é submetido pela vontade cuidadosa de Eugênia. Olha só. Ruminando as indagações que nos fervilhavam a alma. Cadê? Flauber, Oi, pode falar. vou fazer uma pergunta aqui. Nesse momento, agora o Libório é o que está sendo tratado, né, pessoal? Isso, é o que está com a Eugênia dando comunicação. Nessa situação que ele está nesse momento, né, ele tem noção do corpo físico? Porque ou ele está preso ali, ele não sabe direito onde ele está. Então, a impressão que está dando é que ele não sabe muito bem o que está acontecendo. Ele está preso, não sentindo a sensação do corpo. Ele acha que que prenderam ele mesmo, né? Ele mesmo ali, porque assim, pelo que a gente viu a cena, como era? A médium sentada, ele se posicionou atrás dela e inclinou o corpo. Então, como se ele estivesse vendo pelos olhos dela, ou seja, ele não está vendo o corpo. É como se a gente estivesse nos vendo assim, sem o corpo por baixo, e não percebeu que ele está incorporado. Entende? Hebe, pode falar. Ele tem noção de que ele está conseguindo um corpo para falar. Que ele está, acho que ele acha até que ele está, ele com o corpo dele mesmo. É isso que você falou mesmo. Mais amarrado, né? Amarrado. Mais amarrado. Ele não consegue fazer mais nada, né? Então ele acha que alguém amarrou, hipnotizou, escambau, mas ele está ali no corpo que ele tinha. Ele não tem noção, que o Flauber falou, que ele está no corpo de uma outra pessoa. Aí, a partir do momento em que alguém chama atenção para esse dado, aí ele vai se dar conta, né? Que ele está falando através de uma mulher, né? Mas ele, acho que pelo jeito aqui ele não falou, ele não percebeu, né, Flaubert? Não percebe porque assim, ó, poucos que eu tive presença no trabalho de Mesobsessão junto com a Clara, né? Poucos percebiam o corpo que tinha, sabia? Que estava emprestado. Alguns chegavam e falavam assim, mas esse corpo não é meu? Cadê o meu corpo? Sabe? Dessa forma. E outros nem percebia, nem a voz que alterou. Nem a voz. O que eu estou fazendo aqui? Quem me trouxe para cá? Sabe? Me deixa sair.
Aí, calma, vamos conversar, tal. Aí conversava um pouquinho e começava a chorar, e aí ajudava, sabe? Ia ajudar. Mas é bem isso mesmo, viu, Beto? Bem isso, tá? Bom, aí... deixa eu ver aqui... Tá. Consciente, a médium, qual se encontra, e ouvindo as frases do comunicante, que lhe utiliza a boca, assim vigiado por ela, é possível que Dona Eugênia seja assaltada por grandes dúvidas. Não poderá ser induzida a admitir que as palavras proferidas pertençam a ela mesma? A dúvida do animismo. Olha lá, né? É um grande tema o animismo no campo espiritualista, né? Um grande tema de discussões assim, várias e prolongadas, né? Não sofrerá vacilações, né? E aí Aulus responde, né? Isso é possível, concordou o assistente. No entanto, nossa irmã está habilitada a perceber que as comoções e as palavras desta hora não lhe dizem respeito, não são delas, né? Ó, 10 minutos a gente cai. Mostrou aqui o reloginho pra gente, a gente está terminando já, tá? Mas, se a dúvida a invadisse, insistiu um meu colega, né, o Hilário, e Aulus disse, então, emitiria da própria mente positiva recusa, expulsando o comunicante e anulando preciosa oportunidade de serviço. A dúvida, nesse caso, seria congelante faixa de forças negativas. Todavia, por Raul Silva, iniciara a conversação com o hóspede revoltado. O orientador amigo convidou-nos a melhor observar. Então, o próximo capítulo, o socorro espiritual. Ele vai falar com o desencarnado, né? O Raul Silva lá, que é o medianeiro lá do grupo, né? Olha que interessante. Então, assim, André Luiz foi bem cauteloso em colocar a sequência, né? Vamos entender vamos falar assim, a importância de estabelecer o equilíbrio dentro do trabalho, que foi o capítulo 5. Se a gente fizer um resumo, é bem isso. Capítulo 6. A importância do equilíbrio do estudo da consciência do médium, que vai dar a comunicação e a passagem para a incorporação, ou a psicofonia. E o terceiro, né, o sétimo, desculpa, a importância e a aula que o André Luiz vai dar junto com Aulus, né, a importância do equilíbrio do mediador e o tratamento. Os passos fundamentais de um tratamento, né? Olha que livro fantástico. Eu, assim, faz muito tempo que eu não frequento uma sessão de assim, na desobsessão, que eu amava, né? Mas eu estou me sentindo dentro dela. Dentro dela. Faz mais de 5 anos já que eu não vou na desobsessão, morrendo de saudade, mas assim, estou me sentindo dentro dela mesmo. Querem colocar alguma coisa? Nós temos alguns minutinhos, alguns 5 minutinhos. 5, 6. Fiquem à vontade. Eu ia falar que no nosso trabalho de apometria, a gente não recebe né? A gente não dá comunicação só para o desencarnado. A gente pode dar comunicação para um encarnado. Aí que entra o tal do animismo, né? Porque ele está encarnado, eu também estou encarnada e eu consigo dar comunicação a ele. Por quê? Porque o meu espírito, né, consegue se comunicar com o espírito dele e ele mesmo encarnado e eu encarnada, a gente consegue. O médium consegue transmitir, né, o que ele está pensando. Sim. Isso a gente só vê na apometria, também trabalho de mediúnica que eu nunca vi.
Mas Sandra. acontece que às vezes, desculpa, Não, pode falar. Pode falar. é o seguinte, às vezes a pessoa trata aquele encarnado como se fosse um espírito. Muitas vezes acontece isso, né, Sandrinha? Vem uma pessoa para falar e é recebido como se fosse um espírito desencarnado, né? E às vezes é até uma personalidade de algum dos dois, e aí é tratado numa reunião tradicional, ele é tratado como se fosse um espírito desencarnado. É interessante a gente ver isso. Depois que a gente começou com a apometria, que a gente começou a perceber essas nuances, né? Porque a gente não tinha noção. Mas esse capítulo aqui, ele fala muito sobre a responsabilidade do médium, né? Sim. E isso é muito interessante. Bastante. Ele fala que o médium tem que estar vigilante sempre, né? Sobre tudo aquilo que vai... Então, tem médium que se joga no chão, que bate na mesa. Oi? Bate na mesa. Bate né? na mesa e outras coisas. Mas a contenção, geralmente... está falhando aí no médium. Ele precisa ter uma força maior para ter essa vigilância sobre o espírito. Pode falar, Beto, desculpa. Não, é só uma pergunta rapidinha, curiosidade. Identificação mediúnica, né? Oi? Nesse caso da apometria, o encarnado ele tá acordado, consciente, ou ele está desdobrado, dormindo? Como que? Muitas vezes ele não, a maioria das vezes ele nem percebe, porque é uma parte dele que vai, isso que eu falei, é uma personalidade dele que às vezes incorpora num então ele pode estar acordado em outro lugar. Pode estar em outro lugar. É uma coisa muito assim, ó, no início... É interessante, porque a gente só descobre pelo que ele está falando. Aí a Hebe capta e pergunta, você é o fulano? Quem? Aí ele fala, ele é aquele que a gente está tratando, ele não é ele é o espírito, lógico, mas ele não é um espírito obsessor que está ali. Seria uma das personalidades dele, é isso? Sim. E assim, ó, é complicado no começo a gente comentar, que fica muito vago e parece muito complicado, sabe assim, um emaranhado. Mas nós temos vários corpos com a gente, né? Sim. E várias caixinhas guardadas de todas as nossas reencarnações, né? E às vezes uma dessas pode assim se abrir. Deus me livre. Entende? É Deus o livre mesmo, ó, Clarinha. Olha que você falou Deus o livre, me ligou uma chavinha aqui, ó. Falei, eu vou ficar quietinho aqui. Quando a gente faz essas coisas, a gente fala... Nós, obsessores de nós mesmos, né? Olha... É mais ou menos isso, né? Nós, obsessores de nós mesmos. Nós mesmos. Pessoal, a gente não sabe o que tem dentro de nós. Não. É verdade. Pessoal, ó, nós temos 3 minutinhos só, tá? Então eu vou assim... Vamos dar por encerrado hoje, infelizmente, né? Vai ter que ser mais rapidinho, mas eu vou começar a fazer de uma outra forma. Eu vou tentar, dessa forma deu, mas por 1 hora só. Vou tentar prolongar um pouquinho mais para a gente ter essa discussão que é muito válida também, tá bom? Mas o celular continua gravando ali o tempo todo e não vai parar, tá? Vamos fazer a oração final então? Alguém pode fazer uma oração final bem curtinha para a gente poder nos despedir? Alguém se habilita? Não? Eu faço, Flávio. Então faz. Faz Beto. Pode fazer, por favor. Então tá, eu vou ligar o somzinho pra gente aqui. Pronto. Então nós vamos agradecer por tanta oportunidade que a gente tem tido, né, de melhorar os nossos conhecimentos, de estar aqui juntos, né, aprendendo, um aprendendo com o outro, outro aprendendo com um, e com a espiritualidade também, que com certeza está interiorizada, né, e que a gente cada dia mais melhore, não só o nosso conhecimento, mas também a nossa responsabilidade perante nós mesmos e perante os outros, né? Então, agradeçamos a Jesus, né?
apresentamos a Deus nosso Pai. Peçamos a Ele mais oportunidades como essa, para que possamos cada dia mais sermos melhores servidores. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Pessoal, muito obrigado. Nós vamos ser expulsos da sala em 1 minuto. Boa noite a todos, bom final de semana, fiquem com Deus. Bom ver todo mundo, viu? Muito bom. Muito bom.